Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui no programa ENGECast, eu, William. Eu, Evelyn Ribeiro. Vamos entrevistar uma pessoa espetacular. Ela é muito famosa, principalmente na política, exatamente. Ela é advogada e ela também tem uma especialidade. Ela é jornalista com especialidade em política. Seja muito bem-vinda, Jaqueline Benevides. É um prazer estar com vocês. A gente tem que estar rodeado de pessoas boas, então eu me sinto em casa aqui conversando com vocês. Que Seja bom. bem-vinda, viu, Jaque? Prometo que vai ser um bate-papo gostoso, né, William? Vamos aprender muito. Informações para o pessoal que vai assistir aqui o podcast. Jaque, a gente sabe que você é advogada, mas hoje a sua área de atuação é a parte política. Como que foi essa transição de uma área para outra? Na verdade, sonho de criança, eu queria ser diplomata, né? A minha vontade era estudar, morar no exterior, né? E eu estava me preparando para isso. Eu me formei em inglês, terminei inglês, fiz intercâmbio em 2013. Enfim, aí eu falei assim, agora eu tenho só mais 2 idiomas para aprender, que eu precisaria de francês e espanhol. Só que a vida da gente vai trilhando caminhos que muitas vezes não é aquilo que a gente projeta, né? Então, em 2018 eu engravidei do meu filho, né? Eu já tinha passado na OAB, eu passei na OAB no ano que eu terminei a faculdade, então foi muito especial, né? Eu me formei na Universidade de Mogi das Cruzes. Em 2015, no ano que eu terminei a faculdade, eu já estava com a minha habilitação para me tornar advogada, né? Peguei em janeiro de 2016, se eu não me engano. Então, assim, foi tudo muito rápido. Em 2018, porque assim... Quem entra na área da advocacia sabe que existem muitos obstáculos. E eu não vim de família de advogados, eu vim de pessoas, de uma família, né, que o pessoal trabalhava com terraplenagem, com construção civil, então era totalmente aleatório. E aí, estagiei no Juizado Especial Federal, enfim, estava falando agora, vou para tal área, porque a gente acaba criando uma afinidade com determinado ramo do direito, né? Às vezes eu vou para o direito de família, trabalhista, enfim. E nesse caminho... engravidei, e aí eu me dediquei para o meu filho nesse primeiro ano, e veio a pandemia, foi, né, de 2018, 2019, 2020, eu estava trabalhando no escritório, e aí eu falei, não consigo deixar meu filho com ninguém, então eu tive que sair do escritório, ficar em casa, e nesse período eu tive o convite para participar de uma campanha política, em 2020, né, falando da corrida. Eu falei, o sonho não está perdido, eu não consegui ser diplomata, não vou conseguir ter aquela liberdade de rotina que eu poderia ter, porque hoje eu sou mãe. Mas, como eu gosto de política, eu posso alinhar com o direito e tentar transformar a vida das pessoas, né? Então, eu usei o canal da política para tratar coisas do direito, porque uma coisa leva a outra, Evelyn. É verdade. Né? E aí, nesse caminho, a gente vai se apaixonando pela área, vai conhecendo pessoas que vão te abrindo portas, até chegar até o Fiscaliza Auto GT, que hoje é Auto GT, né? No início, quando nós projetamos com o Jonatas, era só Fiscaliza Mogi, e de profissionalizar e tornar o jornalismo político a cara do programa. Então aí que foi criado o Fiscaliza e o Fiscaliza Auto Tietê. Isso. Ah, que bacana. O Fiscaliza Auto Tietê, na verdade, vai fazer 1 ano que nós utilizamos esse nome, né? Então, assim, a gente a todo tempo utilizava o Fiscaliza Mogi, porque nós éramos centralizados na cidade e eram trabalhos totalmente voluntários. Não existia nenhum tipo de custeio para o Fiscaliza Mogi. Hoje, o Fiscaliza Auto Tietê é uma empresa, né? Através do portal Circuito Regional, e nós trabalhamos para levar informação para as pessoas. Aí é outro contexto. E o bacana é que você trabalha você e seu marido, né? O Jonathan Fontana. É bacana para uns, ruim para outros. É brincadeira, é muito bacana isso. A gente tem esse convívio e é muito bom porque a gente cria uma intimidade não só na área pessoal, mas também a gente conversa sobre muita coisa. Vocês não têm noção o que é 2 horas da manhã falando de política. Sério? Ixi. Mas você pegou gosto pela coisa. Não, a gente gosta. Inclusive, a gente se conheceu numa campanha, né? Foi assim que a gente... coisa. Como é que conta? Como é que foi? Então, foi nessa transição de eu vou procurar um partido, eu quero entrar na questão política. Meu avô também sempre falou assim, você leva jeito, vai e tal. Porque, na verdade, quando eu fiz direito, era para ter feito jornalismo junto. Só que como eu estava ajudando na empresa do meu avô na época, meu avô falou, como que você vai fazer 2 faculdades? E eu tinha espaço para isso, eu tinha esse incentivo. E eu acho que, sei lá, acho que Deus, ele encaminha tudo e foi muito proveitoso para mim, uma trajetória muito importante na faculdade de Direito. E nesse caminho, eu me filiei ao PRTB. E o tio do Jonatas, mandar um abraço aí pro Ricardo Fontana, né? Tava como pré-candidato também nesse partido. E foi assim, a gente estava apoiando o Felipe Lintz. E surgiu algumas dúvidas sobre a ética, a conduta do Lintz. Tipo assim, eu acabei de entrar na política. O tio dele acabou de entrar na política. Ele estava
conhecendo política. A gente falava, eu não quero atrelar meu nome a uma pessoa que possa ter algum escândalo e depois eu sujar meu nome e tal. E aí a gente sempre foi muito questionador. Aí de noite, assim, a gente começou a falar com várias pessoas dentro do partido, tinha um grupo do partido. E no privado você vai, né, tendo mais entrosamento com algumas pessoas. Dentre essas pessoas foi ele. E a gente conversando um dia, eu falei, eu não quero atrelar meu nome e tal. E surgiu uma dúvida em relação ao Lynch e ao MBL. Que na época o Lynch tinha se desligado do MBL por conta de uma discussão que eles tiveram lá. Uma divergência. E a gente queria entender o porquê. Porque na época o MBL estava bombando, era uma ferramenta política muito importante. Acho que mais do que hoje, o nome do MBL era muito forte. E aí, quando a gente foi perguntar para uma apoiadora do Lynch, que era mais próxima, a gente falou, olha, explica pra gente como que foi essa situação. E ele que tomou a frente disso. E aí, o que a pessoa fez? Criou uma teoria de que o Jonatas e o tio dele eram infiltrados dentro do partido para desestabilizar o Felipe Lynch. Meu Deus. E tiraram a pré-candidatura do tio dele. Simplesmente, você não vai ser mais candidato por conta disso. Então, vocês imaginam. E eu tomei a dor, porque, gente, eu sou assim. O destino, olha o destino. Eu falei, cara, eu nem conhecia ele. Tava no meio da pandemia. Ele tava cuidando do pai dele, que tava enfermo, né? Que, infelizmente, faleceu num período, não por Covid, graças a Deus, mas ele tava com essas dificuldades. E aí eu tomei a dor. Eu falei, gente, o cara perdeu uma candidatura por conta de uma fofoca dessa, um negócio desse. Aí fui falar com o Lynch, fui falar na época com o Kleber, que era do Jacaré de Tanque. Falei, cara, gente, o que vocês têm na cabeça tal? Enfim, a gente conversou. Passou um tempo, depois eles voltaram atrás na decisão, graças a Deus, né? Aí falaram também que eu era infiltrada, que o ex-prefeito Marcos Mello me custeava para estar no partido, umas histórias loucas. E isso fez a gente se aproximar. Então, tipo, foi criado meio que uma aliança, sabe? E aí, como o tio dele estava nesse embrolho de vou ter minha legenda garantida ou não, ele começou a me ajudar. Ele falou, eu vou te ajudar por enquanto, né? Quando tiver efetivo que meu tio vai sair como candidato, aí eu me desligo um pouco porque eu tenho compromisso com meu tio. Eu falei, ótimo, bacana. E a gente foi se aproximando, e hoje tá casado, vocês viram? E tem um filho, né? Temos um filho. Que 2 legal. aninhos. Olha. Mas e como surgiu Mogi aqui nessa história toda? Que a gente quer saber, porque você não é de Mogi. Eu nasci em São Paulo, nasci na Zona Sul de São Paulo, Vila das Mercês. Enfim, eu tive uma infância... Eu nunca passei necessidade, nunca, né, tive dificuldades, mas eu convivi com outro lado, né? Eu vivia numa área que o tráfico ele era constante, né? Não vou usar alguns termos aqui que eram associados lá. Vivi isso, estudei em escola pública, nunca estudei em escola particular, né? Mas nunca me faltou nada. Então, eu tive uma infância muito boa, graças a Deus. Uma adolescência muito difícil, porque quase minha família me perde para esse mundo, né? Então, assim... quanto mais você se envolve, por isso que eu falo para quem tá assistindo, quem tem filho, você é com quem você convive, porque você vai naturalizando o que você vive, tanto pro bem quanto pro mal. Aí quem vê fala assim, como que você trabalhava, como que a Jaqueline era? Gente, eu não conseguia falar normalmente com ninguém, era só gíria, eu era super rebelde com a minha mãe, eu comecei a namorar com 14 anos. Nossa. Ia pra baile funk, gente. Era uma coisa assim que quem me olha hoje Nem não diz. vê. E aí, o que aconteceu? Meus pais trabalhavam com transporte escolar. E meu avô precisava reformular a empresa dele. Ele estava passando uma dificuldade financeira muito grande e precisava comprar maquinário. E qual que foi a estratégia? Meu avô falou, Cida, vende tudo que você tem e vem pra cá trabalhar comigo na empresa. Minha mãe vendeu tudo que tinha. Na época era para ir pra Irlanda. Eram 2 vans. Uma foi vendida para atrelar a empresa e a outra ia ser um custeio para que eu fosse para Irlanda. E aí o meu avô chegou para mim e falou, você nunca viajou, você é filha única. Na época eu era filha única, hoje eu tenho o Samuelzinho, que tem 10 anos, que é meu irmão, né? Mas vocês imaginam, você vai para Irlanda ficar 1 ano, você nunca foi nem na esquina. Então faz o seguinte, escolhe o curso que você quiser fazer. Eu vou custear a sua universidade, vou te ajudar. Só que o dinheiro dessa van tem que vir para mim, para que eu ajude aqui a empresa. E futuramente eu realizo o seu sonho de viajar para o exterior. E ele cumpriu a palavra dele. Eu me emociono porque meu avô, ele foi, né? Que ainda está aqui de pé, mesmo com Alzheimer, mesmo com as dificuldades dele. Foi a minha ferramenta e foi quem me incentivou. Acho que quem eu sou hoje eu devo ao meu avô.
Aí foi assim. Olha. Que história linda, hein? É bem marcante. O marido, então, foi essencial para sua carreira. Foi. Também para ajudar ele, apoiando, junto com as crianças, né? Eu acho que as pessoas hoje endemonizam muito a figura do casamento, a figura da família, né? Quando você vai conversar com alguém, você quer casar, Deus me livre, né? Porque, primeiro, que a gente tem raízes familiares, a gente não pode ignorar, a gente vê o passado da nossa mãe, da nossa avó e a gente atrela, mas tudo que eu sou hoje, não construí sozinha, eu construí com o Jonatas. O Fiscaliza, ele começou, era para me promover politicamente, porque eu queria sair como candidata. Nós iríamos ajudar um colega nosso, que a gente tinha uma grande gratidão por ele. E a gente falou, você vai ser o próximo prefeito. A gente era ambicioso. Só que no meio do caminho, né, não tô aqui para julgar, ele trilhou o caminho dele e não quis. E eu falei, o que a gente faz agora com o Fiscaliza? Vamos trilhar. Só que no caminho, gente, a gente foi conhecendo pessoas. O próprio Theo Cusatz, na época em que ficou fora desse período aí que o Caio ganhou a eleição, foi um dos primeiros que a gente entrevistou no Fiscaliza. E a gente foi gostando da parte de entrevistar e de conversar com as pessoas. E, inclusive, um abraço, Theo, muito obrigada, né? Tanto para o Theo como para todo mundo que passou pelo Fiscaliza. E o que aconteceu? Cara, você entrou no jornalismo. Não foi uma escolha, foi um destino. Quando você entrou no jornalismo, como é que foi? A gente começou a fazer entrevista à distância. E, assim, foi uma experiência muito louca. A gente pegou muito firme. 2020, a gente começou a fazer umas entrevistas, mas eram mais, assim, pontuais. Porque quando o Caio Cunha ganhou a eleição, nós começamos a apontar diversos erros já no início da gestão. Mas por quê? As pessoas falam assim, qual que é a diferença da Jaqueline e do Jonatas hoje para anteriormente? Sabe a história do primeiro amor? A gente queria, entendeu? Alavancar mesmo o negócio. A gente tava assim, eu quero conhecer, eu quero entender, vamos pegar um documento aqui, vamos fazer isso. Então, a gente foi muito intenso na gestão do Caio. E isso nos abriu portas, fechou outras, porque a gente não tinha acesso à prefeitura, já tinha aquilo, vocês são oposição. E conhecemos muitas pessoas. E nisso de conhecimento, à distância, a gente entrevistou o Eduardo Cunha, a Janaína Pascoal, a gente foi conhecendo outras pessoas. O Jonatas, que veio de outra área também, né? Começou a aprender a mexer nos programas. Ele trabalhava com eletrotécnica. Nossa, e depois ele prestou serviço para a rede de supermercado, né? E ele ia muito para São Paulo e tal. Então, assim, ele mudou completamente a área dele, você não tem noção. E ele tinha medo. Tinha uma ligação, querendo ou não, mas a dele, quem imagina? Ele falava, não vou mexer nisso, não vou falar com ninguém. Eu falava, vai sim, vai lá e faz, não vou fazer. E hoje, em questão de celular, gente, vocês que procuram contato do Fiscaliza aqui, ele é o homem, porque eu não fico no celular. Ele fala com todo mundo, encontra caminho para entrevistar pessoas. Esses dias mesmo, eu falei assim, nossa, pensou se a gente entrevistasse fulano, ia dar mó bom. 1 hora depois ele, consegui a agenda com fulano, eu o quê? Então aí foi essa dinâmica, legal. A gente consegue... E assim, você como mulher na política, a gente sabe que não é fácil já ser mulher e por conta da sua vida como mãe... Tem muitas dificuldades nesse caminho? Porque você começou lá. E hoje, é a mesma dificuldade ou não? Ou ela aumentou? Porque hoje você está mais visível na sua área. O que você enfrenta, Jaque, nesse dia a dia como mulher na política? Olha, em 2020 eu saí como candidata por um partido que pregava a extrema-direita aqui na cidade, né? O Lindsay veio com essa visão, ainda defende muito a direita, né? Eu também estava nesse gás de direita a todo custo. Só que quando você vai conversando com as pessoas, você percebe que a polarização, ela é um mal da sociedade hoje. E eu queria aprender. Então, em 2020, eu estava com o Lindsay como candidato, eu tinha um interesse político. Em 2022, a gente focou nas sabatinas, entrevistamos Bertaioli, Damaso, um grande abraço também, o Gambale e outras pessoas que vieram até de outras cidades, de São Paulo, pré-candidatos, candidatos que vieram para cá, confiaram no nosso trabalho. Quero agradecer com o nosso colega, o Carlos Alexandre, que é advogado também e participou dessas sabatinas. Em 24, todo mundo imaginava que a Jaqueline queria ser candidata. E eu não achei ético. Porque eu conversei com diversas pessoas, entrevistei diversos políticos. E todo o trabalho que eu fiz de oposição, todos os pontos que eu tratei, eu não queria que fossem anulados
por fofoca de que eu estava com interesse político. Então, eu abdiquei desse desejo e por um bem maior. Eu acreditei que tudo que eu fiz durante esses 4 anos iria se manter se eu não saísse como candidata. Então, todo mundo achava que era interesse político. Não era, entendeu? Então, mantive isso daí. E nós continuamos com as sabatinas, foi isso um ponto. Só que em 2024, eu ajudei no plano de governo do Rodrigo Valverde, que é do PT. E o Rodrigo tem a linha de esquerda e extrema esquerda. Então, eu tive experiência com esses 2 extremos e eu aprendi muito. Hoje eu me considero mais flexível, eu considero ali que eu sou centro-direita, mas olhando para os 2 lados, tá? E aí eu falo da esquerda e da direita. Existe uma grande dificuldade em você furar a bolha, especialmente quem está começando na política agora. Porque já existem grupos dos 2 lados que, sabe, eu tô aqui e ninguém entra. Para entrar, precisa de um trabalho muito efetivo, precisa manjar muito de marketing, precisa ter padrinho político. As pessoas acham que você participar de uma campanha política e você entrar numa eleição é simplesmente uma paixão. Ah, eu quero mudar o mundo. Gente, não é. Eu aprendi na prática que existem coisas que não se atrelam. Para a mulher, Evelyn, a mulher na política hoje, ela é uma necessidade, só que o apelo é errado. Eu sou contra a cota de mulher. Porque trata a mulher como se fosse assim, você tá obrigada a participar, né? E eu fui presidente do Democracia Cristã na última eleição aqui na cidade. E na construção da chapa, você percebe que muitas mulheres entram numa campanha não porque elas gostam de política, mas porque existe um apelo de, por favor, venha como candidata. Por conta dessa cota? Porque eu preciso cumprir cota, senão eu não fecho legenda, né? Eu não fecho o número. Se eu tenho que lançar 30 candidatos e eu não tiver 30% feminino, eu não posso lançar a minha chapa completa. Eu tenho que tirar homens. E isso é interessante para partido? Não, porque a soma de todos os votos torna um vencedor. Sim. Então, assim, eu acho que a dinâmica para você inserir a mulher na política é através da conscientização, é os partidos políticos se movimentarem na cidade e que a cota é um desserviço porque mostra que a mulher está ali só para preencher um lugar. Ou seja, é só uma vaga. Só uma vaga. Eu preciso ter não mulher. Tem um papel importante, sendo que tem. Mas parabéns para muitos partidos que hoje entendem isso, né? Inclusive tem a mesma mentalidade que eu na questão feminina e estão trabalhando muito para trazer mulheres que realmente gostem de política e querem fazer diferença. Fica aí. Fica a dica para quem, né? Para inserir mais mulheres. E você é muito referência no Fiscaliza, nos programas que você faz, né? Na sua empresa, inclusive. E dá muita credibilidade. E eu queria entender qual foi o assunto mais polêmico que teve, algo que você até ficou assustado de tanta visualização. Alguma matéria que Exatamente. marcou. Gente, eu vou falar que mais me impactou foi a taxa de lixo. Foi. Porque foi uma coisa assim... foi planejado trazer a taxa de... É a taxa de custeio ambiental que se chama, tá? Essa taxa, ela... Algumas cidades já tinham, por questões de independência do município, de autonomia, de poder inserir esse custeio. Mas a gente teve o marco do saneamento, que veio com alguns requisitos ali. As cidades precisam cumprir, até, se não me engano, 2030 ou 2032, alguns objetivos. E dentre eles, você reduzir a questão de como você trata o lixo, enfim. Então, foi criada uma teoria, né? E eu falo teoria, vocês vão entender por quê. De que todas as cidades precisavam ter essa taxa de custeio ambiental. Aí se levantaram vários movimentos aqui na cidade contra essa taxa, mas tava um negócio assim, morno. Né? Mandar até um abraço pro Maquininha, ele sabe das dificuldades que enfrentaram. Eles iam para as ruas com banners, sabe? Para mostrar que somos contra a taxa de lixo, mas o negócio não engrenava. E aí, gente, a vaidade na política, ela tem que ter um limite. Sozinho ninguém faz nada. É uma ilusão a pessoa que acha que vai conseguir mudar a vida das pessoas sozinho. Não vai. Você vai ter que se somar a outras pessoas, ainda que você não goste delas. E isso é um tabu também que muita gente cria. Porque você fala assim, nossa, fulano falou mal de tal pauta e tá lá sentando com uma pessoa que defendeu tal pauta. Não. O diálogo ele é necessário. Que senão não existe política. A política é você defender o seu ponto de vista e mostrar que aquilo é melhor para a sociedade. Mas para isso você tem que ter um contraponto, senão não existe ponto de vista. E aí, o que aconteceu? A gente se uniu. Só que assim, gente, eu tô falando de uma união de 10, 15 pessoas no máximo. Nossa, ainda é muito limitado. Aí, o que eu fiz? Eu cheguei no Carlos Alexandre, nosso colega. Falei, vamos estudar a taxa de lixo. Juridicamente. A gente fez um estudo
A pena que eu não tenho. Acho que a gente entregou para os vereadores. Se o Carlos Alexandre tiver, depois me entrega. Por favor. A gente fez um estudo. A gente movimentou as redes sociais falando desse tema. E aí, na primeira votação, gente, eu tava grávida. Eu passei tanto nervoso, vocês não têm noção. Meu Deus. A gente olhava para os vereadores. Furlan lembrar disso. Furlan tem trauma por causa dessas histórias aí, porque ele era presidente. Vocês vão votar a favor da taxa de lixo? Porque o Caio mandou um projeto muito louco, que nem um técnico entendia. Você colocava, assim, um projeto para as pessoas analisarem. O pessoal falava... Oi? Sabe aquela história? No início, eu achei que eu não entendi. No final, eu não entendia mesmo. Foi assim. Não entendia nada. Não entendia nada. Aí chegava para os vereadores, vocês vão votar por quê esse projeto? Ah, porque a gente é obrigado, a gente vai perder recurso. Falei, cara, se vocês votarem a favor disso, vai dar B.O. Aí a primeira votação, 15 pessoas no máximo conseguiram derrubar por pressão. Os vereadores foram prontos, eu não vou dizer comprados, mas articulados a votar a favor pelo executivo. E vocês sabem disso, né, vereadores? Então, por favor, não estou mentindo. Passou isso, teve uma audiência pública. Foi OAB, foi um monte de gente contra, né? E eu até fiquei surpresa, parabenizar, né? Assim, estudos. Gente, não precisa ter essa taxa em Mogi das Cruzes. Aí o prefeito, na época, viu que um projeto foi rejeitado e colocou o segundo projeto com o mesmo tema. Eles articularam lá, nem lembro o motivo, mas eles conseguiram colocar no mesmo ano, porque não pode, tá? Pra vocês saberem. Um tema que foi votado, ele não pode ser discutido no mesmo exercício. Salvo exceções, e ele conseguiu lá uma exceção. Aí foi colocar o projeto de novo. Que dia? 28 de dezembro, uma coisa assim. Nossa. Jogou assim, tipo, tá todo mundo viajando, vai todo mundo esquecer do tema e o negócio vai passar. Aí eu falei, eu não vou sair daqui por nada, eu vou estar lá. Aí fomos nós lá. E pela segunda vez, por pressão, a gente quase saiu de lá, assim, né? Um abraço para a guarda municipal, mas quem estava lá no dia sabe, foi uma treta. Furlan surtou no dia, todo mundo surtou, porque a gente começou a gritar. Eu falei, Enfim. Então, realmente foi um caos. Então, a gente derrubou uma taxa de lixo. Hoje, o mogiano não paga a taxa de lixo. Por conta graças A você eu fiscalizo. Fiscaliza. E teve apoio de outras pessoas que se somaram. Mas, vamos falar, no meio de uma população de quase 500 mil habitantes, 15 pessoas conseguiram fazer a diferença. E aí, eu acredito que se você tem um argumento sólido, se você consegue defender seu ponto de vista, não é quantidade de pessoas. É posição. E eu lembro que eu saí, eu voltei para casa de Uber, chorando. E o Uber, moça, por que você tá chorando? Eu falei, cara, que sensação maravilhosa. Eu ajudei minha cidade. Nossa. Ninguém vai saber. E grávida, né? E tava grávida. Imagina. Por isso que meu filho nasceu na força do estresse, graças à mãe aqui. Já que nesse meio político, você sofre muita pressão. Como que é para você lidar com tudo isso? Ainda sendo mulher, porque eu vou continuar ainda frisando que o nosso papel é muito importante, mas e essa pressão que você sofre? Como que você lida com isso? Olha, eu acho que existem duas Jaquelines na política. A que olhava as coisas de fora e a que conhece como que, de fato, as coisas funcionam. E tem muita diferença. A população, eu até incentivo, as pessoas precisam entender como que funciona, porque é totalmente diferente do que a massa discute sobre política, né? Mas sobre pressão, é porque eu acho que eu fui nutrida de pressão, gente. Eu já comecei na pressão. Isso para mim é muito natural. Eu aprendi, porque assim, quando você tem padrinho político, você vem do campo, você se sente blindado. A gente não, a gente precisou aprender a se blindar. A gente precisou entender como que a dinâmica do negócio funcionava, engolindo a seco. Porque senão a gente seria engolido, né? Inclusive, teve um caso, por exemplo, de uma denúncia que nós fizemos, em que eu quase tive a cassação da minha OAB, se dependesse do antigo vereador. Ele pediu a cassação da minha OAB, né? Fez uma denúncia na OAB, dizendo que eu tinha ferido o Código de Ética quando não, né? E fez um boletim de ocorrência de calúnia de difamação por conta de uma solicitação que nós fizemos na Câmara. Então, nunca fomos processados pela gestão do Caio Cunha. Inclusive, isso foi dito para ele sabe disso. Eu falei, olha, minha discussão com você nunca foi pessoal. Foi dentro
de uma gestão, né? É que nem quando você vai cortar o cabelo. Não significa que você está anulando o outro, mas se você olhar o espaço, como a pessoa trabalha, você fala, eu prefiro esse modelo. Né? A gente precisa ser técnico na questão de administração pública. Então, não é um olhar, quem é o mais legal, ou quem fala bonito. Não, tá rendendo, a cidade está funcionando. E na minha visão, a gestão dele não funcionava. Mas eu nunca mexi na família de ninguém. Isso é muito importante falar, porque a gente vê muitos opositores se levantando, não só em Mogi das Cruzes, isso é viral, e que levam para um lado pessoal, que eu considero isso a pior aberração da política. Porque ninguém tem teto de vidro. Todo mundo tem uma história. Todo mundo já errou. Senão, nós não seríamos seres humanos, seríamos seres evoluídos e estaríamos hoje no paraíso perfeito. Todo mundo já caiu em alguma coisa, tem algo na qual se envergonha. E eu acho pior coisa na política é você ser lembrado dos seus erros, especialmente quando a pessoa mudou e tentou fazer algo diferente. Então, acho que a mulher sofre muito porque o primeiro apelo que se fala da mulher é sempre assim, deitou com quem? Eu sempre levanto essa pauta, é verdade. Né? Deitou com quem pra estar lá? Então, o que eu enfrentei com o Jonatas, nossa, eu recebia muito trote. Eu não sei se ele recebia, porque o Jonatas não atende ligação, né? Mas eu que atendia, me ligava e falava, na época era namorado, né? Então, namorado, eu vi ele em tal lugar. Só que assim, o Jonatas não saía da minha casa, casa da mãe dele, tava no celular comigo o tempo inteiro, e ligação de vídeo e tal. Eu falava, tá bom. E aí começava, a Jaqueline deve estar fazendo alguma coisa com alguém para poder ter alguma vantagem, enfim. Então, eu acho que o que a mulher sofre é muito isso. Esse sexismo. Essa coisa de, não, ela está onde está, porque, desculpa o termo, mas essa é a verdade. Acho que a gente tem que falar o que acontece. Porque ela abriu as pernas para alguém. Exato. Entende? Quando não é. E a mulher tem que, a todo tempo, se provar de que ela não precisou fazer isso. Que foi por competência, que foi por trabalho, que foi porque ela lutou por isso. Então, acho que é o maior obstáculo, não só na política, mas quando a mulher é na política, ela se fortalece, infelizmente, é a primeira coisa que atacam é a dignidade dela. E você já ficou abalada por alguma coisa que já saiu a seu respeito? Porque, infelizmente, acontece. Porque já atrelam a mulher conseguiu por causa de tal coisa. Mas você, já teve algum episódio que você teve que realmente ser mais incisiva? Porque a gente, às vezes, precisa se provar 2 vezes mais, não é, Jaqueline? Então, teve algo que foi falado que... Olha, eu acho que o que mexeu comigo foi num período que a gente estava recebendo ameaças contra nós e contra a nossa família por conta de denúncias que nós estávamos fazendo. Em relação ao que falavam de mim, nossa, já disseram que eu pedia cargo pros outros. Eu nem sabia que podia, gente. Na campanha de 2020, eu não entendia nada. Eu fui perguntar pro Caio mesmo. A gente fez uma reunião com um monte de gente. Você vai fechar comércio? Pô, eu tava vindo da linha do Lynches, né? Aquela coisa extrema política. Você vai fechar comércio? Você vai se curvar o Dória? Não sei o quê. Aí eu saí do lugar... veio aqui pra pedir cargo. Aí depois de anos eu falei, peraí, se eu soubesse, eu tinha pedido pra trabalhar mesmo, pra aprender. Que problema que tem? Eu tenho currículo pra isso. E as pessoas não entendem. Tem muita gente com currículo extremo, aí quando consegue alguma coisa, ainda é diminuído. Isso é um absurdo. Mas enfim, eu acho que chega num ponto da vida, Evelyn, que você tem que saber quem você é. E não importa o que falam, porque as pessoas tentam tirar o foco da gente o tempo inteiro. Entende? As pessoas, elas vão querer te ferir. Porque elas sabem que se ela te ferir, você vai passar muito tempo tentando curar aquela ferida. E você perde o norte de outra coisa. Então, eu amadureci, nem sei se isso é maturidade, ou frieza, ou experiência. A pessoa pode falar, nossa, a Jaqueline tá saindo com fulano. Sério? Nossa, me mostra. Que legal. Sério, isso mesmo. Né? Teu marido tá te traindo. Jura? Sabe, você trazer isso para um tom sarcástico porque você sabe quem você é? Então, não tô nem aí. Se falarem que eu tô me vendendo, se falarem que eu fiz X, Y, Z, primeiro traga provas, porque senão eu também sou advogada e graças a Deus eu tenho como utilizar ali, né, dos recursos que o judiciário me provém. E segundo, porque eu não tô nem aí. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu quero chegar, né? E as pessoas tentam rotular a tua história. As pessoas vêm assim e falam... Nunca passou uma dificuldade,
Deve ter né? Estudou só em escola particular. Fez isso e aquilo, mas as pessoas não sabem. Então, quem sabe da sua história? Quem sabe da sua história? Não é vocês? Sim. Exatamente. Ninguém sabe. As pessoas sabem um resumo. Então... E você já precisou processar alguém ou não? Nunca. Eu nunca quis. Eu sempre acreditei muito na justiça divina, gente. E eu nunca gostei de dar carteirada em ninguém. Eu acredito que quem me deu a faculdade de Direito, quem me capacitou para tirar a minha OAB é Deus. Foi Deus. Então, eu nunca vou usar o que eu tenho para humilhar ou para me sobressair em cima de ninguém. Nunca fiz isso. Ainda teve até uma época que falaram que você não era jornalista, né? Não, o pessoal fala por quê? Cara, eu me formei em Direito. Eu tenho umas 3 pós-graduações para mais. Eu tenho Direito Público-Privado, eu tenho Trabalhista, mas eu não gosto de Direito Trabalhista. Colega de profissão, vocês arrasam. Eu não. Não é o meu caso. Não é meu foco, né? Eu tenho a pós-graduação em Jornalismo Político. Eu fiz na ESA Direito Penal, Processo Penal, Tribunal do Júri, lá na OAB aqui de Mogi das Cruzes, que é incrível a pós-graduação de lá, diga-se de passagem. Né? Inclusive, tem a série Tremembé, o Santoro, que é advogado da Elise Matsunaga, foi um dos meus professores. Então, foi uma experiência muito grandiosa. Desculpa, o povo não quer saber do teu currículo, eles querem saber de caçar. Aí eu tô fazendo a faculdade de jornalismo hoje, porque, você não quer esfregar na cara? Sim, eu quero, porque ser humilhado ninguém merece. Então, eu estou cursando jornalismo, sim, e tenho minha licença de jornalismo. E se vocês estão incomodados, mudem a lei, beleza? Então, sou jornalista, engulam isso. Então, eu não... Incomoda. Claro. Incomoda num sentido pessoal, né? Porque tentam anular toda a minha bagagem de conhecimento. E volto a dizer, eu não fico chegando nos outros. Então... Sabe? Porque eu tenho a pós-graduação em tal, vamos falar sobre tal tema? Gente, o conhecimento que eu tenho me agrega. Para as pessoas, ele contribui. Simples. Exatamente. E vamos contar um pouco mais sobre aquela... por exemplo, Biritiba Mirim. Eu vi que explodiu agora atualmente. E achei o máximo da sua reportagem. Foi saudades do Jonatas. É porque assim, a gente veio de oposição. Nós somos... Modéstia à parte... A gente tem muitas falhas, tá? Vamos deixar as falhas de lado. Mas um ponto muito bom. A gente sabe fiscalizar. Então, o que aconteceu com Biritiba? O Jonatas tem família em Biritiba. E você vê uma cidade que tem um baita do potencial em agro, que tem uma série de necessidades, que não se desenvolve. Passa ano, entra ano. O cidadão de Biritiba tem que ficar vindo para Mogi das Cruzes e sendo refém de serviços de áreas de saúde. Por que a cidade não cresce? Mas é uma cidade pequena, 30 mil habitantes. Não importa, a dignidade tem que ser para todo mundo, independente do tamanho da cidade. Senão a gente não está falando em política do bem. Exatamente. Então, quando a gente olha para esse cenário, eu falei para o Jonatas, eu quero entender o que está acontecendo em Biritiba. Aí você vê o enfraquecimento da Câmara, por quê? São poucos vereadores. Esses vereadores, a grande maioria, são base do prefeito, isso acontece em toda a cidade, não é só Biritiba. E é lógico que o executivo influencia o legislativo. Não me venha falar que não existe nenhum tipo de influência, porque existe, pessoal. Olha, em campanha eleitoral, o legislativo... ele se une a um partido que está lançando prefeito, ele tem a legenda, ele faz campanha para um prefeito. Vocês acham que quando ganha não existe um sentimento, não existe uma gratidão, não existe uma parceria? Existe. E é natural. E sempre tem a oposição, que eles dizem que é a oposição, que é quem perdeu ali, que estava apoiando outro candidato. Então, Biritiba tem diversas necessidades em políticas públicas e diversas lacunas, como, por exemplo, condenações por improbidade administrativa do prefeito, que foram culminadas em multa, não em perda de mandato, mas que desestruturam. Não é a política que eu defendo. A política que eu defendo é, as pessoas erram, sim, vão tomar decisões erradas, sim, mas elas têm que ser exemplo. Aí fala assim, então o que você acha do presidente da República? Não era para estar lá. Na minha visão. Ele não é exemplo. Lideranças precisam ser exemplo. Todas. Isso não só na política. Um professor na sala de aula, ele tem que ser exemplo. Se ele começar a fazer baderna dentro da sala de aula, que exemplo que ele está dando?
Uma mãe, um pai dentro de casa precisam ser exemplo. Um pastor, ele precisa ser exemplo. Se ele passou a não ser exemplo mais e passou a ser motivo de chacota, ele está desmoralizando aquilo que ele defende. Então, é essa política que a gente defende. Então, a gente fiscaliza, a gente acompanha e, no caso, a gente denuncia. Em Biritiba, a única coisa que a gente não gostou e foi hilário. Nós fomos pela primeira vez cobrir ontem a sessão da Câmara e fomos falar com os vereadores. Então, nós fomos... Obviamente, a gente já conhece o Luiz Paulo, que já deu entrevistas para o Fiscaliza. Conhecemos o Luiz Paulo há muito tempo. Não temos parceria, como dizem. A gente não existe isso, né? Mas conhecemos. Uhum. Quando você vai num ambiente que você não conhece ninguém, você conhece uma pessoa, você vai em quem? Você vai, né? Então, foi o primeiro gabinete que nós fomos. Do nada, desapareceram. Foram desaparecendo. Sumiu assim, tudo? Foi embora. Não podem ver uma câmera que... E aí eu falei, Jonatas, era pra gente ter ido nos outros primeiro, né? Porque sumiu todo mundo. Aí a gente a gente foi no gabinete da Thaís Raposinha. Vou esclarecer aqui, viu, Thaís? Eu vou fazer um recorte disso depois. Tá bom? E fomos falar com o assessor dela. Ó, a gente pode entrevistar? É sobre a pauta do aumento de 253% do salário dos advogados públicos. 53%. Nossa. E assim, uma cidade que tem servidores recebendo até menos que um salário mínimo para sobreviver. Porque você sabe como que é, desconto, né? Enfim. E aí a gente foi... Cara, você é parlamentar. Você tem que saber defender o seu sim e o seu não. E não precisa de hora marcada para isso. Não é para isso que a gente elege vereador. Né? Mas tudo bem, né? Aí a gente foi falar com o assessor. Prazer, nós somos o Fiscaliza. A gente quer falar com a Thaís sobre... essa pauta. Será que ela consegue dar 2 minutinhos? Porque a gente não tava... Viu, Thaís? Não era um podcast. Eram 2 minutos, tá bom? Não ia interferir na sua reunião importante, né? Aí o assessor foi, eu acho que ela estava empolgada lá no gabinete do outro vereador, que inclusive esse vereador, que foi o Bolanho, deu entrevista pra gente. Olha a minha cara. Deu pra ouvir ela falando tudo. Na hora que o assessor chegou e falou assim, tem um Fiscaliza que tá falando sobre os advogados lá, o aumento dos salários dos advogados e tá querendo pegar seu depoimento pra você falar sobre isso. Aí só escuta a Thaís falando, não, eu não vou falar desses temas não. Não vou, fala que eu tô em reunião e que eu não vou dar entrevista. Aí o assessor sai. Olha, ela tem uma reunião muito importante, por isso que ela não vai dar entrevista pra vocês. Aí o Jonathan já perdeu a linha, né? O Jonathan falou, a gente escutou o que ela falou, cara. Aí ele voltou. Pode marcar com eles? Não, nem marcar, não tenho agenda. Aí que saiu, aí o assessor ainda foi, não, porque ela tem uma reunião. Eu falei, cara, a gente escutou. Tá bom? Ela fugiu da entrevista, ponto. E aí eu fui lá, fui em frente ali à Câmara Municipal, e sentei-lhe o bagaço porque eu não gosto de gente frouxa. Vocês pediram para fiscalizar e o Fiscaliza Alto Tietê esteve hoje aqui na Câmara Municipal de Biritiba-Mirim para acompanhar a sessão e também para questionar os vereadores sobre o projeto que aumentou em 253% o salário dos advogados públicos municipais. Pois é, nós estivemos aqui, né? Fomos muito bem recebidos, quero deixar um grande agradecimento ao presidente da Câmara Cunha e nós passamos ali de gabinete em gabinete para ver quem poderia conversar conosco e reiterar o seu posicionamento a favor ou contra o projeto. Apenas 3 vereadores falaram com o Fiscaliza Alto Tietê. E assim, de uma forma surpreendente, sei o que aconteceu, muito compromisso, né? Todo mundo, além desses 3 que vocês vão acompanhar aqui, vazaram, todo mundo foi embora, assim, desapareceram e a gente não pôde captar esses posicionamentos. Então, dando esse esclarecimento para vocês. Porque o que aconteceu aqui, gente? A vereadora Thaís Raposinha simplesmente estava num gabinete, nós estava do lado do gabinete dela, nós fomos até o gabinete dela para poder perguntar se ela poderia dar o esclarecimento. E vocês não acreditam no que a vereadora fez. Ela inventou uma reunião fake e a gente ouviu. Ela simplesmente, ao ser abordada pelo assessor dela, falou assim, diz a eles que eu estou numa reunião porque eu não quero dar entrevista, eu não quero falar sobre esses assuntos polêmicos. E aí, né, o assessor veio falar com a gente, falou assim, olha, a vereadora está numa reunião, não tem como atender vocês. E a gente falou, não senhora, a gente escutou o que a vereadora falou. Então eu quero deixar aqui o meu repúdio como imprensa, como advogada, como mulher, porque, gente, é um absurdo uma vereadora inventar desculpa esfarrapada para não falar com a população. Desculpa, vereadora. Você pode ter um mandato brilhante, não conheço a fundo o seu trabalho, a gente está mais preocupado com o executivo nesse momento. Depois a gente vai apurar também, que aí eu fiquei empolgada.
Mas, né... A questão é, a gente quer mulher de garra, que tá ali, né? E assim, a gente não vê isso dos vereadores, por exemplo, de Mogi das Cruzes. Então, me surpreendeu essa fuga. Postura, foi uma fuga, uma né? fuga. Então, foi isso que aconteceu. E a gente segue acompanhando Biritiba. Mandar um abraço pra todo mundo de Biritiba e dizer que se vocês tiverem denúncia, manda pra gente, que a gente se empolgou. A gente é assim. E você falando sobre isso, acontece muito, com frequência, essa fuga deles de fugir do assunto da raia? Gente, política é um negócio complicado. Eu acho que a gente conseguiu furar uma bolha muito grande, porque a gente começou de oposição. Hoje a gente fala com todo mundo, entrevista todo mundo. Conversa nos bastidores, nós somos éticos. Tem coisa que a gente escuta nos bastidores que a gente não fala. A gente usa de experiência, né? Mas é difícil. Porque até você chegar em alguém e conseguir tirar algo, pelo menos, poxa, 2 minutos, imagina. É que tem políticos que são preparados, que estudam, fazem a lição de casa. Tem outros que... Eu ganhei assim mesmo, do jeito que eu tô. Eu não preciso aprender nada. Meus assessores trabalham por mim. Eu não quero dar entrevista pra ninguém, eu não quero falar com ninguém. Só que você é representante do povo. Você tem que falar com o povo. E a imprensa representa o quê? É esse interlocutor entre o povo e os políticos. Então, se você desrespeita a imprensa, você não está desrespeitando só a imprensa, você está desrespeitando o eleitorado, você está desrespeitando a cidade. Então, vai muito além, entende? Sim. Mas fogem sim. Fogem. E uma grande maioria, viu? Nossa. Não fujam, políticos. Ó, coração pra vocês. E lá só 3, né? Deram entrevista, não foi isso? Só 3. Gente. Tem quantos no total lá? Tem 11 no total. Nossa, foi Aí tem o foi presidente da metade. Câmara, o presidente, né? Fomos muito bem recebidos, o Cunha merece aqui nosso agradecimento. Mas ele não votou também, porque quem preside não vota. Então, não era interessante pra gente entrevistar e colocar o presidente da Câmara numa condição de que ele não tá apto para responder. Então, a gente respeita o regimento, a gente respeita a lei, a gente sabe os limites. E aí, a gente foi atrás dos outros, de todo mundo. E assim, foi a primeira cobertura da gente. Vocês concordam que numa cidade como Biritiba, que a imprensa não cobre, assim, raramente está cobrindo. Aí a gente vai para cobrir. Os vereadores tinham que ser os primeiros interessados a nos procurar. E eu tô falando por questão de visibilidade, por questão de posicionamento, por questão de tentar entender. Nossa, vocês estão vindo aqui, que legal, tal, não sei o que, a gente quer mostrar nosso trabalho. Não, gente, a maioria fugiu, Gente. né? E tá tudo bem. A gente vai de novo lá. A gente vai... A gente vai insistir, não seja por isso. A gente vai insistir, né? A gente é profissional, mas tem coisas que a gente leva pro coração também, viu? Claro, Então, com certeza. é assim. E voltando para Mogi, também teve uma grande repercussão na parte do pedágio. Como é que foi para vocês acompanhar tudo isso e ver até onde vai esse assunto? Ai, gente, desde o início. Tem postagem minha de 2021 falando, esse pedágio vai sair. Então, assim, eu tenho uma intuição muito boa. Eu acho que é isso que me salvou até hoje. Só que a questão do pedágio... Como que eu vou falar? Tirar o foco. Porque quando você começa a colocar figuras políticas, lideranças políticas acima da causa, você enfraquece. Porque, vamos dizer, eu sou do partido X. Eu vou querer te dar visibilidade num projeto que você criou no partido Y? Não, nós somos concorrentes. E as pessoas também, política é tudo. Não, gente, existe uma concorrência, existe um trabalho a ser mostrado, existe uma trajetória política a ser traçada. Entre você escolher se promover e você promover o outro, quem você escolhe? E aí, o que aconteceu na discussão do pedágio? Eleitoraram. Eu vou usar até um termo aqui que nem existe. Começaram a trazer políticos e não povo. E o que amedronta não é político. O que amedronta é o povo. E o povo perdeu o norte. Porque o que as pessoas começaram a pensar? Para que eu vou lá? É o prefeito. Para que eu vou lá? É o vereador. Então, assim, a população tem mais... Me perdoem, pessoas que estão assistindo, que vão ver isso aqui. A população tem muito mais responsabilidade do que a classe política. E a gente precisa entender. Você acha que é falta mais de interesse das pessoas irem para... Com certeza. Olha, eu coloco na minha cabeça assim. Eu já fui em manifestação que a esquerda promoveu, que a direita promoveu. É interesse de todo mundo? Vai beneficiar todo mundo? Cara, deixa a Jaqueline aqui com a posição dela e vamos pro balaio. No início, como eu vim de uma candidatura de um partido de direita, vocês têm que ver quando eu ia nas manifestações de esquerda. A pessoa fala, você tá aqui por quê? Eu falava, eu tô aqui porque eu tô defendendo a causa. Não é um partido, um direito ou esquerda. Não é um partido. E o pedágio aconteceu isso. É lamentável.
Você acredita que vai existir força política para isentar o mogiano do pedágio? Eu acredito que existe força eleitoral por conta do ano que vem. E o Tarcísio precisa de votos. Se ele vier à reeleição, é só uma matemática. Por 1 milhão de votos, o Bolsonaro perdeu a eleição para o Lula. O Alto Tietê representa mais de 1 milhão de votos. Se eu não me engano, 700 mil. É um número estrondoso de eleitores aqui. Compensa para o Tarcísio isso? Então, para mim, desculpa, não é porque vão ser bonzinhos, nada. Se a isenção para o mogiano sair, é porque eles olham vocês como números e como eleitores, porque as pessoas não foram para a rua. As pessoas não se movimentaram e acharam que era uma causa de político. Não, era uma causa do povo. Minha opinião, desculpem. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu tô falando e vai colocar... você tá defendendo político. Não tô, não. Foram fracos na questão de articulação. Porque se cada um leva o seu eleitorado para uma manifestação, a gente tinha uma galera, né? Então foi erro dos dois. Mas eu acho que é a população que pressiona o político. E se você não cobra seus direitos, vai ficar desse jeito. Fica. Você... eleitoralmente falando, você é um número. Então, o que acontece? Eles têm uma manifestação com 5 mil pessoas por conta de uma pauta, eles vão falar, são 5 mil votos que você perdido aí se eu não fizer alguma coisa. Agora, se você só vê político, concorrente, vai lá 3 deputados no âmbito estadual, eles são concorrentes. Você acha que eles vão querer levar? Você levaria? Vamos ser honestos, vamos falar que a política real, nossa, Jaqueline, você está escandalizando. Se eu fosse deputada, eu ia levar os meus eleitores para um ambiente que tem 3 deputados da mesma linha que eu? Para simpatizar com o cara e votar no cara? Não, é isso que a maioria pensa. E não se une. E essa é a realidade, gente. Desculpa, mas... As pessoas olham a política como uma ferramenta, parece que é assim, pôneis, né, e tal. Não é assim, não é. São negócios. Você é um profissional quando você atua na política. Tem gente que fala, não é profissional. É, e tem que ser. Porque se você fizer de qualquer jeito a política, você destrói a vida das pessoas. E tem gente que não se prepara. E tem gente que monopoliza. Tem gente que não se une. Tem cidade, essa daí é... Você sabia que tem prefeitos... Vamos colocar prefeitos para... Né, generalizar. Executivos municipais que não aceitam emendas parlamentares de deputados estaduais e federais, mesmo sabendo que isso vai ajudar a população, porque tem acordo com algum outro deputado. Não aceita emenda. Não abriu o hospital lá. Ele vai depender da emenda do coleguinha. Ele não aceita de outro partido que venha lá e injeta lá para... Não são todos, mas isso acontece. O que a gente faz? E a população sofrendo. Só que também... Problema político, né? Tem cidades, analisem, eu não vou contar quais são. Vocês podem ver, procura as emendas. Aí você falou, só tem emenda de 3, 4 deputados. Por que não tem mais? Que tem uma gama de deputados que os políticos podem recorrer lá. Vai lá na Lesp, todo mundo representa o Estado. Por que só 4? Por que não tem mais? Aí vocês têm que olhar se é culpa dos deputados também, se é o executivo que não aceita essas verbas, se para não ter visibilidade. Isso acontece. A política realmente é uma coisa que, se você não sabe entender, ou você morre na praia, ou seu direito fica a ver navio. Fica. E assim, o Fiscaliza, a gente sempre vai falar sobre ele, porque você não fica concentrada aqui, certo? Porque é Alto Tietê. Mas você já conseguiu um trabalho maior em outro lugar, ou a sua concentração ainda é em Mogi? Vamos dizer que assim, a casa da gente é Mogi, né? A gente mora aqui, a gente convive, a gente está na rua, vendo o problema de uma forma mais íntima. Uhum. Os outros municípios, como que a gente ampliou? Não foi só o interesse de trabalho, gente. A gente começou a receber muitas mensagens das pessoas dos outros municípios falando, nossa, podia ter um Fiscaliza aqui. Aí, no início, a ideia da gente era... A gente nunca foi centralizador. A gente queria criar vários Fiscalizas em várias cidades. Falou, vamos chamar lideranças, e essas lideranças tocam os Fiscalizas das cidades. Uhum. Mas ninguém quis. Aí o pessoal já fica... Sei lá o que passa na cabeça, não tô aqui pra julgar. O trabalho de vocês é legal, tal, mas... Eu não sei como fazer, ou eu tenho medo de me posicionar em certas coisas. Aí eu falei pro Jonathan, a gente tem que mudar a cara do Fiscaliza. A gente tá pegando o Alto Tietê. A gente já cobriu 2022, que
ampliou. A gente não tratou só Mogi. Vamos mudar para Alto Tietê e pronto, acabou e vida que segue. Então a gente recebia muita demanda. Tinha gente que via a nossa oposição aqui, o que a gente batia, e falava, poxa, vocês conseguiram anular a taxa de lixo, se fosse aqui na minha cidade, se tivesse uma força assim, a gente conseguiria fazer tal coisa. Teve o ISS sobre construção também, que várias pessoas foram cobradas, assim, você via senhorzinho morando num quarto e cozinha com uma dívida de 15 mil reais e falando, o que eu vou fazer com isso? Meu Deus. Então a gente participou. E na época, só para vocês saberem, eu sou advogada, eu conheço advogados, eu poderia muito bem ter me aproveitado da situação e ter pegado as causas do ISS. Ou eu faço para você tal coisa. Todo mundo que chegou para mim, eu não peguei causa nenhuma. Ah, você é advogado, então você me ajuda? Não, porque eu tô aqui como ativista. Eu não quero misturar as coisas e não quero que ninguém diga que eu tô me aproveitando. Então é sobre isso. E aí a gente ampliou. Hoje a gente atende o Alto Tietê e visita. E o Alto Tietê tem um grupo, que são vários jornalistas, é isso? Não, eu e o Jonathan. Só você e o Jonas. Nossa. Só você. Por isso que às vezes, né, as pessoas mandam mensagem pra gente, já tá acontecendo isso aqui. A gente não consegue ter braço pra estar em todos os lugares. Mas a gente influencia. É que mudou um pouco. Antes era na base do berro. A gente não era ouvido, a gente não era respeitado. A gente, para impor as nossas ideias, a gente não tinha diálogo. Hoje a gente tem diálogo. Então, o que a gente chega? A gente chega numa Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, mandar um grande abraço pro o presidente da Câmara, o Farofa, todos os vereadores que estão mais acessíveis e a gente consegue passar as demandas para as pessoas de uma forma amigável. A gente não precisa sair e falar, vereador, não sei o quê. A gente chega, fulano, a gente recebeu essa denúncia aqui. Tem como vocês fazer alguma coisa a respeito? Né? A gente quer a solução do problema, a gente não quer audiência. As pessoas confundem. Vai ser lindo se eu pegar uma pauta sensível, abrir uma live e fazer um vídeo. Isso vai dar um ibope, mas a gente não quer isso. A gente quer ajudar a cidade. Então, a gente chega pontualmente, dependendo da causa, e fala, ó, tá, a coisa vai estourar. Vocês não querem já vamos resolver, programar e tal, entendeu? Porque eu acho que o diferencial do Fiscaliza, Evelyn, é que como eu sou advogada e aprendi a ser jornalista, é uma conexão no político que casou muito bem. Porque eu consigo ter o olhar político, não é só o olhar informativo. E não falando de outras páginas, toda a imprensa aqui de Mogi das Cruzes da região tem todo o meu respeito de verdade. Eu aprendo com vocês. Mas quando eu vou traçar alguma matéria, o Jonatas também tem isso, a gente não olha só com viés jornalístico. A gente consegue pensar na articulação que está por trás, a questão política, e trabalhar junto. Eu acho que por isso que deu certo, senão a gente já tinha tombado. Fato. E assim, vocês têm mais objetivos, certo? Tem algum foco maior durante esse trajeto de vocês? Já alcançou? Ainda não? Olha, eu vou falar que se eu ganhasse dinheiro por ter ideias, eu estaria rica. Mas ideia é uma coisa que você tem que unir a questão, o tempo, o apoio, o financeiro e também a criatividade, né? A gente começou várias coisas aqui na cidade, que mesmo não sendo jornalista... Aí agora eu tô tocada, desculpa. a gente que começou a fazer um recorte na cidade. A gente que começou a fazer entrevista nos gabinetes, né? Mais incisivo, que chamou a atenção. Nós demos muitos starts. E tem sim alguns planos que eu falo... Tinha um livro que eu comecei a fazer, parei. Reformulei, eu quero lançar um livro falando dessa experiência política. Só que hoje eu sou mãe também. Então não adianta também eu sobrecarregar minha agenda 200% e deixar de influenciar, liderar dentro da minha própria casa. Isso eu não abro mão. Então, assim, é aquela conjuntura. O equilíbrio, tem que fazer mesmo equilíbrio. E o que a gente puder fazer para ajudar pessoas, a gente não tem isso. Mas ao longo da vida também eu me afastei de muitas pessoas que você sabia que era tóxica, sabiam que estavam aqui. Isso existe muito na política. Você está falando aqui com a pessoa está te tratando super bem. Aí ela vai falar com a outra A história e senta já na muda. madeira. Então isso aconteceu. Então hoje eu me afastei de muitas pessoas. Eu não sei se é experiência, eu aprendi a me desapegar muito. Porque se eu começasse a me pegar, eu ia sofrer demais. E a gente é emocional. Eu já tive depressão por conta de decepções. Então, hoje, assim, a gente tá do lado de quem quer somar,
Quem não quer somar não me agrega. E a gente tem que fazer escolhas na vida. Você tem que saber quem que você se une. Você tem que saber o que você busca. E ter um objetivo firme. Porque se você se une com as pessoas erradas, você não consegue alcançar. E eu acho que por isso que o Fiscaliza deu muito certo. Porque a gente centralizou muito no que o Jonatas pensava e no que eu pensava. Então a gente... Fez uma junção dos dois. A gente não olhava pra quem tava falando ao redor. Era uma coisa, a gente acha certo, vamos pra cima, vamos lá e faz. Né? Então essa é a importância de você ter pessoas do lado que agregam. Mas tem muita coisa. Eu tenho vontade de criar um jornal, de ouvir a população na rua. Né? A gente tá aí lutando para ter um jornal impresso. Então tem muitos objetivos. Conta desse novo projeto do jornal, como é que vai funcionar? Primeiramente, mandar um abraço pro Walter Lee do Sim Comércio, para todo mundo que luta para revisar a lei Mogi mais viva, né? Mais limpa. A gente tem a mesma lei com o mesmo teor nos outros municípios. Não pode se entregar panfleto, não pode ter fachada. É uma série de imposições que o mundo do marketing hoje enxerga como um prejuízo para quem trabalha com comércio, para quem trabalha com imprensa. Então a gente não pode panfletar, a gente não pode fazer uma série de coisas. E nós enxergamos que a gente tem que estar na rua. E o canal que a gente enxerga, e se Deus quiser vai dar certo, e se não der certo nós vamos achar outro caminho. Já deu certo. É o jornal impresso. Porque a gente quer estar presente na vida das pessoas. E nós sabemos que a internet, ela é maravilhosa. Só que ela te influencia pro bem ou pro mal. Ela consegue colocar na tua cabeça ideias que não existem. Ela é comprada? Depende. Eu acredito que todos os interesses envolvem a força financeira, William. Se eu tenho uma ideia de que essa xícara é bonita azul e eu quero que todo mundo acredite que tem que ser azul e branco, eu vou vender meu peixe na internet. Se eu tiver dinheiro, eu vou potencializar essa informação para o máximo de pessoas que eu puder. Então, é uma briga econômica. A internet hoje, o econômico, ela fala muito mais alto. Se você tem um iPhone, sua imagem não vai ficar melhor do que o cara ali, que às vezes tem até o conteúdo melhor, mas ele tem um Samsung. Gente, não, eu tenho Motorola. Dá a diferença. Entende? Então, a internet, ela é um campo minado. Onde se você não tem raciocínio próprio, você começa a pensar como o outro. E que às vezes é uma aberração de pensamento. Religioso, político, econômico. Entende? E tem muitas pessoas que têm credibilidade e no meio do caminho se vendem por uma ideia, porque estão ganhando por trás e vendem histórias como verdade, e as pessoas, por terem um histórico de credibilidade... E eu falo pra vocês, tomem cuidado com o Fiscaliza. Analisem o que a gente publica. A gente nunca fala para as pessoas acreditarem 100%. Não, você tem que escutar, analisar e peneirar. E não tem isso. Então, eu acho que o jornal impresso hoje é uma ferramenta... Gente, eu estudei Direito, eu lia muito livro, né? Imagino. Hoje eu pego PDF. Mas de vez em quando, né? Não com a frequência que eu tinha, mas a gente tem que praticar a leitura. Era tão gostoso o jornal, né? Que você abria e ficava lendo. Hoje em dia acabou, né? Acho que as pessoas precisam É, voltar. verdade. Existem raízes... O mundo tem que evoluir. Mas nem tudo precisa evoluir. Precisa se manter. Eu sou da linha tradicional. Eu tenho pontos que eu sou bem conservadora, né? Eu acho que o emburrecimento da sociedade... A maior arma que a sociedade tem é a rede social. E o maior emburrecimento da sociedade é a rede social. Você falando sobre jornal, a gente, por exemplo, vai numa padaria. É raro você ver alguém com um jornal. Pode perceber, antigamente era muito mais frequente, porque as notícias chegavam, você tinha acesso já direto no jornal fresquinha, lá saiu de manhã, e hoje não. Realmente a questão do celular é isso. Mas sabe por quê, Evelyn? Vamos analisar. O jornalismo, infelizmente, se tornou ferramentas políticas. Então, o que aconteceu? Por que o jornal impresso se perdeu? Se perdeu porque a pessoa ia olhar uma notícia lá. Um exemplo. 100% da cidade com asfalto perfeito. Ela tá na cidade, ela tá na rua, ela vê um monte de buraco. Começou a perder credibilidade. Por que eu vou perder meu tempo lendo alguma coisa que não condiz com a realidade, que é projetado, que é fabricado para mostrar uma coisa que não é?
Então, assim, é uma culpa de todo mundo. A população que deveria começar a peitar a informação errada para que começasse a criar um ajuste. E lá de cima também, que não faz nada porque é confortável. Gente, vamos falar de mundo? Que político não quer um eleitor burro? Vamos falar a verdade. Não pensante. Verdade. É muito mais fácil se influenciar em todos os aspectos. Agora, quando você vê uma pessoa que pensa, que te questiona, Aí o negócio muda. seja a pessoa que questiona, que você vai ver muita gente torcendo o nariz pra você. É verdade. Esse é o mundo. Porque, claro que pra ele é mais vantajoso você não saber das coisas. Você chega no cara e fala, ó, eu trouxe R$1 milhão pra cá, pra Mogi. O cara fala, nossa, caramba. Aí você vai ver 1 milhão, não custeia nem... Hoje, pra vocês terem noção, o hospital, o que vai ser a maternidade, o custeio mensal é 8 milhões por mês. Nossa. Aí chega um político falando lá pro eleitor que não entende de dinheiro e que pra ele, pra mim também, 1 milhão, gente do céu, 1 milhão na minha mão. É claro, mas... Mas pro município não é nada. Não é Mas o cara nada. fala, olha, mas eu ajudei sim. Trouxe 1 milhão pra cá. Aí você vai ver, não é- tipo assim, ajuda. Políticos, mandem dinheiro pra Mogi das Cruzes e pro Alto Tietê. Pode mandar 1 milhão. Pode mandar 1 milhão, 2, R$1, mas mandem, né? Mas a pessoa é influenciada. Ela acha que aquilo foi o topo e não foi. Foi só pra exemplificar, tá, gente? Não é criticando, não mandem mesmo. Não é a realidade, mas... É isso que acontece. Agora, se é uma pessoa questionadora, mandei 1 milhão, tá, mas pra onde? E eu vi uma reportagem sua também que exatamente nesse assunto do Hospital das Crianças, não foi? Ou das mulheres. Qual que foi o teor? Falando que o hospital tá parado e ia começar uma reforma, iam começar agora a investir. Assim, a Prefeitura de Mogi das Cruzes... Porque assim, na campanha a gente questionava muito sobre saúde. E o Thelco Zatti e Ciamara falaram assim, nós queremos tornar Brás Cubas uma referência na saúde. Porque a gente tem o hospital ali de Brás Cubas, municipal. Tem a maternidade do lado, tem a única, a físio, que eles vão reabrir, né? Que estava parada. E aí, eles tiveram na justiça a reivindicação de uma área ali do lado. E aí, eles levaram a ideia de criar uma UPA Porte 3 para aquele local, que é uma área muito bonita, era uma fábrica de pianos. Tem muita reforma para fazer, mas eu fiquei muito feliz porque eles querem manter a arquitetura dos anos... que lá a arquitetura foi de 1950. Nossa. É muito rico, assim, quando você começa a ver. E aí eles vão manter essa estrutura e vão construir lá essa unidade. Vai ajudar muito as pessoas, né? Lógico que tem histórias polêmicas por trás disso. Muitas famílias que moravam ali, que, né? Quando você reaver um bem, né? Quando você pede a posse, né? A reintegração de posse... Fatalmente, isso vai afetar outras pessoas. Mas pensando em saúde do município, é um projeto muito bacana. Eu quero parabenizar mesmo. Eu moro no distrito de Brás Cubas, vou usufruir disso daí também, né? Então, assim, acho que vai ficar lindo. Na minha visão ali, vendo daquelas pilastras, eu falo, nossa, vai ficar muito top. Não vejo a hora. Mas a gente sabe que não é do dia pra noite, tá, pessoal? Deve ir pelo menos, acho que uns 2, 3 anos. Nossa, ainda tem um tempo pra concluir. entregar. E estamos chegando ao final do programa. Você quer dar algum recadinho para o seu público, agradecer, postar o seu Instagram, o e-mail, o telefone para contato? Gente, nós estamos com o Instagram novo. Eu vou falar, perdemos. A esperança continua, né? A nossa conta do Instagram, a gente perdeu, né? E nós estamos com @fiscalizaautotieté25, tá? Então, se vocês puderem lá dar uma força pra gente. A gente tá chegando já a 1.000 seguidores, graças a Deus. A gente não tá impulsionando esse Instagram. A gente tá querendo criar um público real. Se vocês enxergarem que eu estou falando a verdade, que tem potencial, nos sigam lá. Também quem for do Fiscaliza, que com certeza a gente vai fazer collab, né? Fazer umas collabs aí dos recortes. Claro. Siga também o Edcast, né? E é uma oportunidade muito boa de contar a história, porque as pessoas não conhecem a história, né? Vem às vezes só os bastidores um produto, mas não tem noção do que a pessoa enfrentou. Eu te conheci você, seu esposo, fiquei assim... muito contente e orgulhoso, né, pelo trabalho que vocês fazem. Por isso que eu falei, nossa, eu estou fechando o ano, estamos encerrando para esse ano os podcasts. Eu falei, eu preciso trazer a Jaqueline para ela contar a história dela, que é uma história maravilhosa, de sucesso.
É uma história assim que vai orientar as outras mulheres a ser igual a você, Amém, a trabalhar tomara. o que você faz. Então, parabéns, muito bacana, seja muito bem-vinda, que você continue com esse sucesso que você é. Essa pessoa maravilhosa, não só mãe, né? Mas também essa empresária, né? Com todo esse entendimento. E parabéns, muito obrigado. Parabenizar vocês, gente. Eles estão com a rádio web. Isso, né? Tá chegando, hein? Rádio. Tá chegando aí. Numa nova web rádio essa aqui em voz Mogi. maravilhosa aqui. Obrigada. Né? Esse estúdio aqui foi. Eu fico muito feliz porque as pessoas falam muito mal da política, mas a política só colocou no meu caminho pessoas. Lógico, tem as suas exceções, tem pessoas que ao longo da vida você se desliga, você se desconecta. Como eu falei, a gente precisa saber com quem que a gente se une e atrelar. E eu fico muito feliz de ter conhecido vocês nessa caminhada, né? Eu fico muito grata também pelo espaço também que vocês estão abrindo aqui. Eu acho que eu falo em nome do Jonatas também, que tá nos bastidores. Às vezes as pessoas só... Assim, eu tô aqui pra tomar lapada, entendeu? É a minha cara que aparece. Mas tá, quando vocês quiserem jogar a culpa, joga nele também nas coisas, tá bom, gente? Não é só a Jaqueline. Fica só recado. E esse daqui eu vou recortar e pôr no meu pessoal também. Pra ele tomar bronca também. Mas então é isso. A política, ela me trouxe só coisas boas. A política me levou pra uma profissão hoje que eu tô amando exercer, que é o do jornalismo, né? Eu consegui enxergar um casamento muito forte entre o direito e a política. Porque as leis que a gente segue e estuda na faculdade foram votadas por políticos. Então, se a gente, que conhece o mínimo de lei, não conseguir influenciar a classe política, as leis vão continuar sendo essa ferramenta de impunidade que a gente vê. Essa ferramenta de não levar a população a ter credibilidade no judiciário. Então, para mim, não existe distanciamento. A política está muito atrelada ao direito, ao exercício da advocacia. Então, a gente tem que lutar por isso. Os advogados precisam... E eu falo isso para os meus colegas de profissão. Lutem para que as leis sejam transformadas. Usem a sua ferramenta, que é a voz. Os advogados gostam de falar, defendem teses, especialmente quem atua efetivamente no direito penal, que está no tribunal de júri. Então, usem essas ferramentas para a gente influenciar a política e transformar do bem. E vocês estão de parabéns aqui pelo programa, que 2026... Nossa, gente, a gente está terminando o ano. Passou rápido. Seja um sucesso, né? E não existe isso de concorrência. Não. Sabe? As pessoas criam muito isso. Preciso ser melhor do que outro. Não. Faça com amor. Faça o que você sonha. E as coisas andam. E tem espaço para todo mundo. E eu acredito muito nisso, né? Você que está seguindo o Fiscaliza, está seguindo o EGCast, siga outras plataformas também. Use o seu raciocínio. Não deixe ninguém pensar por você e tirar a conclusão por você. Não seja mais um que entra nesse mundo emburrecedor. Seja quem pensa e quem influencia. E muito obrigada, né? Como mulher aqui, a gente fica feliz por estar representando tantas outras que vai acompanhar esse podcast. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. E a gente está muito feliz, né? Muito orgulhoso também. Muito bom Parabéns. mesmo. Muito bom. Um grande beijo para todo mundo, na verdade. A gente vai desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Nós já estamos no final do ano, né? Que é um ano, até para conscientizar, cuidem da saúde mental de vocês. Final de ano, muitas emoções vêm à tona. É fechamento de ciclo financeiro, emocional. Muita gente que perdeu os entes queridos. Peçam muita direção, cuidem da mente de vocês, né? O mundo não acabou, tá só virando um ano para novas oportunidades. E a gente tem visto muitas pessoas tirando a própria vida. Infelizmente, eu acho que a gente precisa deixar essa mensagem aqui para que as pessoas se amem, se apeguem na fé delas e consigam entender que essa virada de chave não é para você sofrer, é para você evoluir, aprender com seus erros e transformar a dor em amor, em mudança para a vida das pessoas e para a própria vida, né? Muito Lembrei bom. de falar isso porque eu tenho visto muitas notícias ruins. É isso mesmo. Tá bom, então. Muito obrigado. Volte sempre. Estou muito feliz com o jornal. Achei muito bacana essa ideia. Vai dar super certo. Estamos apoiando vocês. Contem com a gente, tá bom? E é isso aí, pessoal. Espero que dê o like, compartilhem. Até mais. Até mais.